Todo mundo, algum momento na vida, contou uma mentira. Agora, por que é tão difícil falar a verdade? Você já mentiu alguma vez? Por qual motivo? Existe uma solução para o problema da mentira? É o que vamos ver hoje no canal Cristão na Prática. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui. Podemos afirmar com quase 100% de certeza que todo mundo um dia contou uma mentira. Fala, não me diga! Especialistas afirmam que as pessoas mentem até 200 vezes por dia. Parece uma cifra exagerada, mas na verdade, se formos contar os acontecimentos corriqueiros da vida, realmente isso acontece. Como aquela desculpa para se evitar aquele encontro indesejado, ou quando alguém elogia aquela roupa nova que o amigo exibe, mas que na verdade é de muito mau gosto. Ou quando respondemos para alguém que está tudo bem, mas que na verdade não está. Nós só não queremos manter a conversa e evitar constrangimentos desagradáveis, dar satisfação para essa pessoa, por exemplo. Mas tudo isso não deixa de ser mentira. A ciência vai afirmar que faltar com a verdade não é só um comportamento frequente das pessoas, mas vital para a existência humana. Ou seja, a mentira é um bem social, segundo a ciência. Invente a história que quiser. Crie! Mas é claro, quando a ciência fala isso, ela não está se referindo àquela pessoa que mente de uma forma intencional e de uma forma maldosa, mas daquela pessoa que mente involuntariamente ou mente simplesmente para sair de uma situação constrangedora. Mas como dissemos anteriormente, mentira é mentira. Nós do canal Cristão na Prática traremos hoje algumas situações que nós passamos no nosso cotidiano, que muitas vezes acreditamos que a mentira é a única maneira de resolver aquele problema. Antes de darmos as dicas aqui de como você deve agir em determinadas situações para não ter a mentira como um artifício, uma ferramenta para resolver aquele problema, pedimos para você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo aqui. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, que todo dia tem um vídeo bacana para abençoar a sua vida. Também não esquece de colocar lá nos comentários o que você tem achado dos nossos vídeos e dando sugestões para nós trazermos temas aqui para abençoar a sua vida. Valeu? Vamos começar com 2 textos bíblicos que falam sobre a mentira. Primeiro, o que diz Provérbios 12, versículo 22. O texto diz o seguinte: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Agora João, capítulo 8, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Explicando o texto de Provérbios e do Evangelho de João que nós lemos, Provérbios diz que é tolice achar que Deus vai abençoar uma pessoa mentirosa. E que o texto de João fala, sobre o diabo sendo o pai da mentira. Também é uma tolice achar que seremos beneficiados com a mentira, sabendo que a mentira é uma linguagem própria de Satanás. Mesmo assim, sabendo que a mentira é algo tão ruim e desagrada tanto a Deus, por que muita gente ainda permanece mentindo? Não sei! Primeiro, porque a mentira, em geral, é um artifício usado para nos livrarmos de muitos apuros. E segundo, porque a mentira é muito usada para quem quer levar vantagem. E assim, podemos classificar os mentirosos em 2 grupos, daqueles mal intencionados e daqueles bem intencionados.
Não vamos tratar aqui do mentiroso compulsivo, aquele que mesmo querendo não consegue deixar a prática da mentira por mais que se esforce. Esse precisa de um tratamento psicológico. Vamos falar aqui da mentira que pode ser tratada com princípios da palavra e com a bênção de Deus. Falando dos mentirosos mal intencionados, vamos dividi-los primeiro aqui em dois grupos. Aqueles que querem simplesmente levar vantagem numa situação e aqueles que querem mentir apenas para impressionar. Falando do primeiro caso, no mundo competitivo que vivemos, para estar à frente, nós precisamos demonstrar competência e inteligência. E essas pessoas mal intencionadas que querem levar vantagem, muitas vezes acreditam que mentir é um ato inteligente. Para elas, se dar bem numa situação é algo que elas trazem desde a sua infância, quando contavam uma mentira para não apanhar dos seus pais ou para ganhar um presente, enfim, para ser beneficiado, seja qual fosse a situação. Ou seja, a prática da mentira nos persegue desde a infância, porque queremos sempre nos dar bem numa situação. Agora, já deixamos a nossa infância para trás, alguém já nos corrigiu um dia e se conhecemos a palavra de Deus e permanecemos mentindo por conta de uma situação que queremos levar vantagem, isso certamente é canalice e desrespeito com o outro. Agora vamos falar do outro grupo que mente contando histórias para impressionar os seus leitores ou os seus ouvintes. E aqui não se trata de contar aquela piadinha inocente, mas daquelas pessoas que contam uma história e acaba prejudicando o andamento natural da situação, dos acontecimentos, somente para chamar a atenção. Qual seria a razão de uma pessoa contar uma mentira só para impressionar o outro? Pura carência. Não estamos aqui falando das fake news, que é a propagação de notícias falsas na internet. Até porque as fake news muitas vezes são mensagens, ainda que mentirosas, disseminadas por pessoas inocentes, que muitas vezes até querem ajudar ao outro por um medicamento, alguma coisa nova que descobriu. A fake news só é algo mal intencionado por aquele que a cria. O problema é que essas pessoas não fazem uma checagem das informações para repassar lá na internet. A questão é que elas são mentirosas, ainda que seja involuntário. Mas é claro, aquele que criou a fake news, este sim está muito mal intencionado. Resumidamente, os mentirosos mal intencionados ou são canalhas ou são carentes. E as consequências reais dessas mentiras é a perda da confiança e a falta de credibilidade. Porque você conseguiria ser amigo de uma pessoa assim, uma mentirosa mal intencionada? Coloca aqui nos comentários, você conhece alguém que tem um hábito de mentir para levar vantagem? Ou que conta histórias que você sabe que é mentira, mas só fala isso para impressionar os outros? Na verdade, essas pessoas deveriam tomar muito cuidado, já que a Bíblia diz que não há oculto que não seja revelado. Agora vamos falar daquelas pessoas que podem até estar bem intencionados, mas ainda assim mentem. Essas pessoas, aparentemente bem intencionadas, usam da mentira para evitar certos tipos de constrangimento, ou para consolar uma pessoa que está passando por uma situação difícil e até motivar aquele que está desanimado. E esses mentirosos muitas vezes estão espalhados pela igreja. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No caso do constrangimento, é quando alguém elogia uma roupa de alguém que na verdade achou feia, ou diz para o mendigo na saída do banco que não tem dinheiro para dar a ele só para evitar conversa. Ou mesmo quando se responde para alguém que está tudo bem mesmo não estando, só para não incomodar aquela pessoa com os seus problemas. São situações como esta que faz com que as pessoas tenham a resposta já no automático. Mas me desculpe, isso é mentira, desagrada a Deus, porque é pecado. Recomendamos para aquele que se coloca numa saia justa, tendo uma resposta sempre no automático, busque a Deus, porque quando estivermos cheios de Deus, certamente Deus sempre trará um escape. Pois com certeza, uma pessoa cheia de Deus saberá se naquele momento constrangedor vai fazer silêncio, vai falar a verdade ou vai desviar do assunto.
Agora vamos falar daquela pessoa que se acha bem intencionada, acreditando que pode mentir para consolar ou motivar alguém. Isso pode ocorrer em alguns casos. Por exemplo, quando você é responsável de notificar alguém pela sua doença grave. Ou quando você fala para aquele seu amigo que não passou no vestibular ou naquele concurso e ele não se esforçou para passar e você diz para ele que na verdade a culpa não foi dele, mas que a prova foi mal elaborada. Esse tipo de situação acontece com todo mundo. Mas o princípio aqui é ter uma vida de comunhão com Deus, porque Ele tem solução para tudo. Então cuidado com respostas prontas e imediatas, porque com certeza, mentindo, você perderá a confiança e a credibilidade das pessoas. Para concluir, não queremos afirmar aqui que deva existir no mundo um surto de sinceridade. E falar a verdade em todo tempo doa quem doer. Pois nesse caso, a verdade deixa de ser uma bênção para ser um veneno. Olhe só esse exemplo. Você já imaginou aquele sujeito chato que fala a verdade todo tempo, acabando com aquele almoço de família? Ou aquele que vomita suas desgraças no assessorista do elevador ou do motorista do Uber? Existe assessorista de elevador? Ou ainda aquele que vai visitar alguém no hospital e não mede as consequências para dizer: você vai morrer de câncer. A verdade e a sinceridade, de fato, são práticas bíblicas. Agora, mesmo quando nos achamos bem intencionados, elas só são válidas quando estão envolvidas no princípio do amor. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Priorize dizer a verdade, mas antes de tudo, ame a Deus e ame ao próximo, porque o amor é o vínculo da perfeição. Deus abençoe e tamo junto.